Olá, gente. Meu nome é Emerson. Este é o Crescimentando e no vídeo de hoje iremos discutir se planejamento familiar é algo bíblico ou não. E o que é planejamento familiar, né? Então vamos nessa. Planejamento familiar vem da ideia de você usar métodos contraceptivos para evitar você ter filho, naturalmente, e até o momento que você especificamente quer, você esteja preparado para criar o seu filho. Essa é a ideia de você planejar quantos filhos você vai ter, quando chegar um determinado momento, você parar de tomar algum tipo de remédio ou de usar algum contraceptivo. E isso é muito comum hoje em dia, você planejar, você utilizar meios até chegar o momento em que você quer ter o seu filho. É claro que algumas pessoas podem ter vindo aqui pensando em planejamento familiar no sentido de planejamento de futuro para sua família, de viagem e tudo mais. Se você veio por isso e você não sabia que o termo planejamento familiar estava relacionado à natalidade, eu logo vou te dizer que planejamento familiar, no sentido geralzão, que é você planejar viagem, planejar onde vai morar com sua família, nada disso é errado, segundo a Bíblia, relacionado a planejamento geral. A Bíblia sempre indica que é importante fazermos planos. Lá no livro de Provérbios, no livro de Eclesiastes, fala de planos. E ao longo da Bíblia sempre é exaltado a ideia de você fazer planos como um todo. Então, se você estiver planejando comprar uma casa, guardando dinheiro, planejar-se é algo bom. Agora, nunca colocando 100% de certeza no seu planejamento. E tem um versículo que fala que, na Bíblia, muito claramente, sobre planejamento e como a última palavra do planejamento vem do Senhor. Isso está em Provérbios, isso está também lá no livro de Mateus. Então é importante se planejar, mas saber que nada garante que seu plano vai dar certo e sempre deixando tudo na mão de Deus. Mas especificamente agora voltando para o tema planejamento familiar, no sentido de natalidade, a gente pode se planejar quantos filhos vai ter e quando vai ter, o ponto é esse. E se isso é bíblico. Então, planejamento familiar está associado a planejar os filhos e ações futuras da família. E o ponto é que eu quero trazer que existe uma ausência de versículos sobre planejamento familiar. Existem princípios claros, mas a gente não tem versículos falando diretamente se a gente deve ou não se planejar para ter filhos. Mas o indicativo bíblico sempre dá é que você pode se planejar, mas que é importante ter pelo menos um filho, já que esse é um propósito criativo de Deus. Claro, se você tentar e conseguir, é importante. Mas se você tiver esterilidade por algum motivo, aí você pelo menos tentou. Mas é o que Gênesis 1,18 diz. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra, assujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Gênesis 1,28. Que fala sobre o mandado de Deus para a gente se reproduzir. E uma maneira até de evangelizar é você tendo filho, criando bem seus filhos no caminho do Senhor. Então é muito importante você se planejar para ter filhos e tentar pelo menos ter um, se Deus assim o permitir. Então é um princípio bíblico de Gênesis você ter filho e se reproduzir e, através dos seus filhos, o nome dele ser glorificado com uma boa criação e uma boa representação de uma família para o qual Deus criou, com o propósito de Deus cumprido, que seria famílias, pai e mãe unido e os filhos crescendo nos caminhos do Senhor e sendo como se fossem flechas na mão do Senhor para fazer a obra dele. Um tema que é muito citado é Judá e o Levirato, que existe um versículo bíblico que fala de Onã, que era uma pessoa que o irmão tinha falecido e ele se relacionava com a mulher, ele tirava a parte íntima dele antes de ejacular. E o que acontecia era que isso iria para o chão e a mulher não engravidava. E a Bíblia fala negativamente dessa situação. E o que é importante mencionar ali é que a Bíblia não estava condenando o ato dele tirar na hora de ejacular. O que a Bíblia estava condenando principalmente era que existia uma lei, que era a lei do levirato, que caso o irmão morresse sem filhos, o irmão deveria ter filhos no lugar dele, e o filho seria considerado como se fosse filho do irmão, mesmo que ele tivesse o feito. Então, o que ele estava querendo fazer, ele não estava querendo cumprir a lei do Senhor,
porque ele sabia que o filho não seria considerado dele. E ele estava quebrando a lei. E isso desagradou a Deus. Então ele não condena o fato de você não ter filhos naquele momento. O que estava criticando ali é a falta de cumprimento da lei do levirato. Isso está lá em Gênesis capítulo 38, versículo 9, se você quiser maior detalhe sobre essa passagem. Mas lembre-se, ali falava de lei do levirato, não de controle. E é importante saber que o tempo de Deus é sempre dele. Até quando você planeja, pode não vir do jeito que você planejou. Cabe a você aceitar, caso venha antes do planejado e caso não venha do jeito que você quer. E cuidado também para você não postergar demais para depois dos 30 e poucos anos e você acabar não tendo filhos porque você queria tanto curtir a vida e trabalhou tanto que acabou ficando muito velho e não está conseguindo mais ter filho ou vai ter uma gravidez de risco. Agora tem dois extremos. E aqui eu não quero criticar os católicos, mas existem católicos que acreditam, são abertos à vida, que não utilizam nenhum método e que quantos vierem eles aceitam, porque eles acreditam que é a vontade de Deus. E existe um movimento chamado movimento antinatalidade, que não deseja que as pessoas tenham filho, que elas tenham cada vez menos e que apenas as famílias ricas e grandes elas vão tendo suas próprias famílias, mas as outras famílias de pessoas pobres eles querem controlar para que não haja uma crise populacional como eles acham que vai acontecer. Então a gente não pode também ser manipulado, porque existem muitas propagandas antinatalidade aí, em que você ter 2 filhos hoje em dia seria uma loucura, que é importante você cuidar da sua vida com seu marido, e você acaba não tendo filhos porque dá muito trabalho. Isso é o que eles querem que você acredite. Então você não pode nem para um extremo, e os católicos também não estão errados, né? Aí nesse caso, eles são livres para fazer o que preferem, é melhor fazer demais do que não fazer nenhum. Mas, de qualquer forma, não é condenável você se planejar, desde que você tenha e você não seja manipulado por esses movimentos antinatalidade. Existem alguns métodos contraceptivos, eu não vou entrar em detalhe agora nesse vídeo, mas eu posso fazer outro vídeo, que vai desde camisinha, anticoncepcional oral, e tem outros que é injeção, tem o DIU, mas eu diria que para cristãos a minha recomendação sempre é camisinha e ou algum método confiável de observação do corpo. Mas no geral, camisinha eu acho que é o melhor método. Anticoncepcional tem muito hormônio e existe uma questão de mulheres que não conseguem, depois de tomar anticoncepcional por muito tempo, ter filho. E existem alguns métodos que são abortivos. A maior parte dos DIUs são abortivos. O espermatozoide fecunda o óvulo, forma o zigoto, mas o zigoto morre logo depois. Então é importante ter muito cuidado com os métodos que são abortivos, porque senão você está pecando contra Deus. Se você vai se precaver ter filho para ter filho depois, use os métodos corretos. Anticoncepcional não seria pecaminoso se você usar corretamente, porém, lembre-se que ele pode alterar o corpo da mulher e pode trazer muito prejuízo para a família. Então eu recomendo sempre camisinha ou método do calendário. Não é tabelinha, mas é um método mais específico que alguns médicos recomendam. E pílula do dia seguinte e outros também são abortivos. Então, muito cuidado com isso. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, dá um gostei. Se inscreve no canal do Crescimentando aqui no YouTube. E se inscreve no canal do Crescimentando lá no Instagram. Até os próximos vídeos. Até logo.